Olá pessoal, como estão vocês? Espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis. Mais uma vez nós estamos aqui. Antes de mais nada, e só para dar nós estamos continuando com o capítulo 7, tá? Que ficou as preposições e o imperativo com let, com o verbo let. E nós iremos ver esses dois e na próxima semana a gente já vai fazer uma revisão, tá? Eu decidi fazer as revisões ao final de cada capítulo, porque aí não fica tão distante, vocês só vão recebendo conteúdo e logo em seguida várias revisões. Então, para diminuir isso, vou colocar juntinho. Então, na próxima semana a gente já vai fazer a revisão do capítulo 7, right? Então, ao final de cada capítulo, uma revisão, para não ficar todos no final. E por conta disso, não, agora a gente vai ver os dois tópicos restantes do capítulo 7, tá? Espero que esse seja um bom começo de unidade para vocês. De qualquer forma, se nós retornarmos, o formato vai mudar, claro, com certeza. Anyways, então, prepositions among and between, diferentemente de todas as preposições que nós tínhamos visto na unidade passada, esses dois são tá? Porque eles são a mesma coisa. E eu sei que os outros também eram, né? Principalmente com o at, o when e o on, que por significar a mesma coisa na nossa língua dava maior confusão. Mas com among e com between, eu sei que vocês não vão sentir isso. Por quê? Veja só. As preposições among and between, nós, veja bem, utilizamos o between. Deixa eu colocar pointer. Utilizamos o between para se referir a duas coisas, tá? E essas duas coisas, elas são claramente separadas. Elas são distintas. Por exemplo, quando eu falo as diferenças entre eu e você. The difference between you and I, tá? Então, duas coisas distintas, eu uso between. Mas, nós utilizamos among para falar sobre coisas das quais não são claramente separadas, porque elas são parte de um grupo, ou uma multidão, ou objetos em massa. Como assim, você pode se perguntar? Por exemplo, quando eu listo as coisas que eu gosto de alguém, eu gosto da sua voz, eu gosto de como você... Sei lá, eu gosto de como você anda, eu gosto do seu cabelo, eu gosto da sua risada, among other things, entre outras coisas. Então, esse entre já é among, porque ele está inserido dentro desse grupo de coisas das quais eu gosto em alguém, por exemplo. Entendeu? Então, between, duas coisas e duas coisas distintas. Tipo eu e você. Tipo casaco ou cardigan, ou bolsa de mão ou bolsa de ombro. Duas coisas. Enquanto que among, ele faz parte de um grupo. É bem mais pessoas e ele faz parte de um grupo de coisas, tá? Ou eu não gosto de você, among other things. Eu cito que eu não gosto, digo among, para falar aqui entre outras coisas. Ou ela estava lá, né, among other people, entre outras pessoas, todas reunidas com o mesmo objetivo. Deu para entender? Então, coisas que são distintas, between e duas, tá? Coisas que são distintas e são dois, between. Coisas que estão juntas e são mais coisas, among. Sim, desse jeito. Fácil assim. Easy peasy. Então, por exemplo, aqui, her parents, among others, were worried about her traveling alone. Então, os pais dela, entre outros pais, estavam preocupados com ela viajando sozinha, digamos que seja uma aluna, tá? E tenha amigos que são próximos, e aí os pais desses amigos souberam, gente do céu, souberam que ela estava viajando sozinha e estão preocupados com ela também, assim como os pais. Então, os pais dela, her parents, among other parents, estão preocupados com ela viajando sozinha. Among, grupo, várias pessoas.
I gave Yolanda and Len some money and told them to share it between them. Eu dei a Yolanda e a Len pouco de dinheiro e disse-lhes para compartilhar entre elas. Entre elas são duas pessoas distintas, as quais um dinheiro vai ser repartido. Então, between, tá? Então, foque nisso, between duas coisas, entre duas coisas, between. Entre várias coisas, among. Não é fácil? É muito simples. Mais outras duas sentenças, porque realmente não tem muito que falar a respeito de among and between. Our holiday house is between the mountains and the sea. A nossa casa de férias fica entre as montanhas e o mar. Mais uma vez, duas coisas e duas coisas distintas. As montanhas e o mar. The ancient fountain was hidden among the trees. Então, a antiga fonte ficava escondida entre as árvores. Veja só, não são dois objetos, right? Mas... Não, desculpa, eu me confundi. Então, among the trees. Não são dois objetos, são vários objetos e são todos iguais, pertencentes ao mesmo grupo. Então, among the trees. Ok? Qualquer coisa, revise isso aqui, porque realmente não tem muito o que revisar, tá? Só foca nessa informação. Duas coisas distintas, between várias coisas do mesmo grupo, among. E é isto. Por conta disso, a gente já entra no imperative com let. Vocês viram o imperative no ano passado. Ele é um assunto do primeiro ano aqui nesse módulo de vocês. E eu fiz busquei mais uma vez esse imperative, tá? Só para que vocês possam entender melhor a contextualização. A forma imperativa por si só, ela é usada para dar ordens, para dar comandos, para dar instruções. E para formá-lo, nós utilizamos a forma básica do verbo, que é o radical, tá? E nós não colocamos um substantivo antes dele, tá? Então, é bem incisivo o imperativo, da mesma forma que é na nossa língua também. Por exemplo, clean your room, wash the dishes, eat your food and shut up, open the books. Então, limpe o seu quarto, lave os pratos, coma sua comida e cale sua boca, abra os livros. Vê? É a mesma coisa que em português, então não tem muita dissociação entre inglês e português, a não ser, claro, a grafia e a fonética. Na forma negativa, porque nós utilizamos o imperativo para fazer proibições, e por isso utilizamos o don't ou no. Don't eat the cake right now. It's hot. Don't speak aloud here. Então, não coma o bolo agora. Não fale alto. Tá? Estou expressando proibição. Então, isso é o imperativo. Agora, e o imperativo com let? Não tem tanta diferença no seu significado. Eu ainda estou utilizando para dar ordens, eu ainda estou dando comandos, eu ainda estou dando instruções, mas com let, tá? E ele não vai ter muita diferença, mas em português ele vai significar o nosso deixe na maior parte do tempo. Então, deixa a comida quieta, let the food alone. Me deixe me ir, let me go. Tá? Então, veja as sentenças. Let me take your coat. Let me give you a few details. Né? Me dê o seu casaco. O let é de também. Deixa o de, depende da tradução, com certeza. Então, let me take your coat. E let me give you a few details. Então, em contrapartida, enquanto no outro é só o verbo. Nesse caso, eu uso o verbo. Em seguida, eu uso um pronome. E aí sim, eu dou a ordem de fato. Take your coat. Ou give you a few details. Ou go outside. Look at our map. Todos esses aqui é o que seria o imperativo de fato, tá? Mas eu ponho o let me, ou let us, ou let him,
tem outras sentenças. Então, nesse caso, as sentenças com me, let me take your coat, me dê o seu casaco. E let me give you a few details, me deixe te dar alguns detalhes, que não entra muito bem aí, seria eu vou te dar alguns detalhes, tá? Mas o let, ele significa esse deixe que eu te dou alguns detalhes. Esse let, eu não sei se você sabe, mas o S aqui é o us. Então, é let us, nos deixe, tá? Então, vamos lá fora. É sempre o que envolve mais pessoas, eu inclusa, tá? O falante incluso. Então, vamos lá fora. Ou, let's look at our map. Vamos dar uma olhada em nosso mapa. Opa, espera ainda, viu? Ok. Anyways. Mais algumas questões. Let her do whatever she wants. Deixe-a fazer o que ela quiser. Deixe ela fazer o que ela quiser. Ou let your parents help you. Deixe seus pais te ajudarem. E ainda, let them pass first. The kids. Deixe-os passar primeiro. Eles são crianças. Tá? E é isso com relação ao imperativo. E, a não ser, claro, a forma negativa, que também vai expressar uma proibição, mas uma proibição não tão incisiva quanto a forma simples de imperativo. Por exemplo, don't let him annoy you. Não deixe te irritar, tá? Eu estou usando o imperativo, ainda estou usando. Mas ele não obriga ninguém, não proíbe ninguém. A não ser esse, né? Don't let them get in there, né? Não os deixe entrar lá. É uma proibição, mas ela também não é tão incisiva. Don't let us actually write it in the book. Não nos deixe escrever isso no livro. Então é a mesma coisa, mas tem na nossa tradução esse deixe, ok? Que é diferente do imperativo normal. Mas é só isso mesmo, tá bom? Então a gente vai fazer uma atividadezinha bem basiquinha, check. E aí eu vou fazer a correção da aula anterior, ok? Ok. Então, esse daqui é o handout que vai estar disponível lá para vocês, tá bom? Caso vocês precisem olhar para ter certeza do que vão fazer, vocês vão olhar ali. Do jeito de sempre. Tá, então, atividade de língua inglesa. Na primeira questão, vocês vão ler as sentenças e escolher qual que é melhor para completar as sentenças. Between or among. Então, the printer is... e etc. Tá? Bem fácil também. Só 6 alternativas. E da mesma forma, só vou colocar agora 5 questões, tá? 5 questões somadas às atividades do módulo para cada semana, tá bom? Então, quais das seguintes sentenças é a correta definição de between? Coloca, assinale. When it is the best to use the preposition among? E vocês assinalam aqui. Tá? Bem simples. Na quarta questão, aí vai ter um pouquinho mais de alternativas, né? Escolha a melhor opção desse box para completar as sentenças abaixo. Então, it's very cold here. Então, você vai ver aqui qual que é melhor. Então, se tá muito frio aqui, eu vou dizer let's drink some water. Vamos beber um pouquinho de água. Não, né? Então, você procura aqui qual a melhor opção para essa sentença. Ok? Depois temos it's very hot, I'm thirsty. Se eu estou com sede, eu já dei a resposta. Inclusive, let's drink some water. Ok? Bem basiquinha. Até a letra N. Aí, por fim, a última questão. Build the sentences with the random words given. Né? Construa as sentenças com as palavras aleatórias
que foram dadas. Então, don't get camera let wet. Como é que você transforma essa questão aqui? E é isso. Bem simples, porque na verdade as preposições e o imperativo, eles são muito simples. Não tem muito o que destrinchar a respeito desse assunto, realmente não tem. Tá? No próximo capítulo é que a gente já vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas nesse foi para aliviar um pouquinho, porque eu sei que no capítulo passado foi puxado. Vou dar uma olhada só no módulo aqui para eu... Adoro quando some as palavras da minha boca. Então, pois é, eu tava olhando aqui e realmente, tanto que no módulo também não tem muito. As atividades são a prática número 5 da página 11 e a prática número 6 na página 12. E logo em seguida você tem um pouco mais de atividades, mas não é condizente a esses assuntos que nós vimos. E os challenges, tá? Que é uma coisinha a mais, que é mais voltada também para vocabulário. Então façam, porque é sempre bom. O vocabulário nunca é demais. Nunca mesmo. Tá, e assim a gente encerra o set, ok? Bem simples, só 2 questões a respeito desse conteúdo e em seguida umas questões um pouco mais aleatórias só para desenvolvimento mesmo. Então, 2 paginazinhas. Easy peasy. Eu vou corrigir agora a atividade da semana passada, tá? Então, permaneçam no vídeo, viu, meus amores? Ok. Alright. Essa foi a atividade da semana passada, considerando o tanto de coisa que a gente viu, foi até curta, mas deu pra exercitar algumas coisas, se não a maioria delas. E aí, tem esse texto, né? Albert Einstein. Eu vou só ler a tradução dele agora pra vocês, tá? Além do acompanhando, porque tem as questões logo em seguida, são de palavras que estão no texto e o significado delas. Então, eu vou dar no decorrer do texto. Right? Então, não da forma que a gente fez na revisão, tá? Eu só vou ler aqui. Albert Einstein, um dos mais importantes cientistas da história, nasceu no dia 14 de março de 1879 em Alemanha. Não sei falar alemão, então não sei como é que se pronuncia isso aqui. O famoso fisicista foi a primeira criança do casal judaico Hermann e Pauline Einstein. Quando ele era muito pequeno, ele era considerado muito devagar em desenvolvimento. Ele não falou até que tinha 2 anos de idade. E até mais velho ele tinha problema em responder questões. Ele primeiro iria silenciosamente. Mouth the words é você falar, só que sem emitir som. Tipo quando você faz. Ok? Então ele fazia isso para ele mesmo e aí devagar ele respondia em voz alta. Os professores deles acharam que ele nunca seria bem-sucedido em alguma coisa. Ele nunca teria sucesso. Então, em Zurique, na Suíça, ele estudou no Instituto Politécnico, mas só depois de ter falhado em passar no exame de entrada e ter esperado por 1 ano para tentar de novo. Depois do colégio, ele pegou um emprego no escritório da patente suíça e esse trabalho foi o ideal para ele, porque ele tinha muito tempo livre para fazer pesquisas. Em 1905, ele publicou 3 estudos brilhantes, tá? Outstanding, é tipo brilhante, espetacular. Primeiro, ele fez a primeira lei fotoelétrica, na qual ele discutiu minha gata, gente.
Então, ele discutiu o comportamento da luz, tá? E esse levou para o desenvolvimento da televisão e das figuras em movimento com som. Televisão naquele tempo, né? Em 1921, ele foi premiado com o Prêmio Nobel por esse papel, por esse estudo, por esse artigo, tá? Paper, em inglês, significa artigo, trabalho, etc. O segundo papel, que foi o mais famoso, ele explorou a relação da massa com a energia, que é o E é igual a mc ao quadrado. E liderou para o problema da energia atômica, o que deu base para o desenvolvimento da bomba atômica. Acredite. Um gênio. Depois, o terceiro papel foi na eletrodinâmica de corpos em movimento, tá? Do qual também é conhecido como a teoria especial da relatividade. Em 1933, o Instituto para Estudos Avançados em Princeton, Nova Jersey, convidou para ser diretor, né? E depois de alguns anos ele se tornou um cidadão americano e passou o resto da sua vida nos Estados Unidos da América. No final da sua vida, Einstein was a lonely man. Such pity. E ele morreu em 18 de abril de 1955. Logo, de acordo com a tradução mais apropriada para as palavras em negrito, então, Jewish couple, nós acabamos de ler, significa casal judaico. Successful, bem-sucedido. Outstanding, extraordinário. Excelente. The second paper, eu disse, significa trabalho, estudo, artigo. E prize significa prêmio. Então, complete as questões sobre Albert Einstein com as palavras abaixo. Então, primeiro você olha a resposta e em seguida você completa, tá? Sempre se lembrem de fazer isso. Olha a resposta, complete a questão. Então, se eu estou dando um ano em 1921, eu pergunto quando. Se eu estou dizendo onde, eu pergunto onde. Se eu estou dando... Ok, não tenho como dar um negócio desse. Então, deixa por último. Se eu dou uma quantidade, eu pergunto quantos, que é how many. Se eu respondo com because, significa que a pergunta é why. E se eu digo quem, provavelmente eu perguntei who, o que sobra a letra C com what, tá? Mas, né, quando ele foi premiado com o Prêmio Nobel em 1921, onde ele estava... Where did he take a job after college? Onde ele encontrou emprego depois do colégio, da faculdade, no escritório da patente suíça. Qual era a sua nacionalidade? Alemão. Quantos artigos ele publicou em 1905? 3. Por que o seu emprego no escritório da patente suíça era ideal para ele? Porque ele tinha muito tempo livre. E quem publicou a teoria da relatividade? Albert Einstein. Right? E aí a terceira questão. As questions words utilizadas no exercício anterior são chamadas em português de pronomes relativos. E o que nos leva a usar diferentes pronomes interrogativos nas perguntas? O tipo de informação que você deseja obter. Porque yes, no questions, ou o tempo verbal utilizado na pergunta, não importa muito. Sorry about that. Então, não importa nada, né, na verdade. Então, o tipo de informação que você deseja obter. Claramente. Por isso que você olha primeiro para as respostas para depois voltar para as perguntas. Em seguida, no número 4, onde Albert Einstein nasceu, né? E aí dá o local. Aí pergunta, ele nasceu em Bonn, Alemanha? Assim, ele nasceu. Quando ele morreu? Papapá.
Ele passou o resto da vida na Alemanha? Não, ele não passou. Que isso são as chamadas yes, no questions, tá? Esse no, he didn't, yes, he was, tá? Yes, no questions. Então, em que tipo de perguntas não precisamos utilizar question words? Ai, gente, eu me confundi, tá, pessoal? Em yes, no questions, inclusive, tá bem aqui, bem claro. Então, alright? Em que tipo de perguntas não precisamos usar question words? Em questionamentos que tem yes, no questions, que são as short answers, que é bem curtinho. Yes, he was, no, he didn't. E não dou muita informação. Então, complete as questões, a número 5. E última. Com o question word correto. E preste atenção nas respostas. Como sempre, vou frisar isso aqui, que você olhe primeiro as respostas, tá? Porque aí você já identifica sobre o que é a pergunta. Então, a primeira era, eu tinha aqui em Saquarema, Rio de Janeiro. Se eu tô falando de lugar, eu pergunto onde. De cara. Se eu terminei com um tall aqui, eu já imaginei how tall. How tall. Eu dei um nome, então eu pergunto quem. Se eu dei um local, eu poderia ser where, tá? Mas aí você olha a pergunta nesse caso, ok? É uma exceção, toda regra tem sua exceção. Qual é o maior vulcano ativo do mundo, que é o Mauna Loa, no Hawaii, Havaí. E aí a resposta tem because, why, né? Why is the Bible in the Guinness Books of Records? Porque ele é o livro que mais vende no mundo. Que mais vendeu, tá? Whatever. Então, essa é a correção da atividade passada. Espero que vocês tenham acertado. Se não tiver acertado também não tem problema. Nós vamos trabalhar com isso. Alright? E com isso a gente encerra por aqui. Nós nos vemos na próxima aula, quando nós faremos uma revisão de acordo com o que eu informei para vocês. Tá bom? Então, um grande beijo, bons estudos. Estudem bem, viu? E fiquem na paz. Um grande beijo. Tchau, tchau.